Vamos passar, então, a palavra para a presidente da loja Perseverança, que está aqui presente, a Denise, que fará o mantra da unidade. Apresentando aqui, então, a loja anfitriã, loja Perseverança. Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar abertura. No ano de 2024, um ano difícil, e que a gente tem que procurar ter bastante pensamento positivo e fé. E vamos tentar, então, começar acalmando aqui nossos corações e mentes com o mantra da unidade. Ó vida oculta que brilhas em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente um contigo. Ele é por isso mesmo um com todos os outros. Então agora tem aqui uma sequência de atividades. E a próxima atividade seria a leitura o sentimento de viver com a Ana Cristina. Então, a Ana Cristina vai falar sobre isso. Vamos aguardá-la para ela discorrer aqui sobre tudo. Obrigada, minha irmã. Bem, minhas irmãs e meus irmãos, reforçando aqui as palavras da nossa irmã, desejamos a todas e todos um feliz 2024. Que possamos realizar trabalhos iluminados neste ano que se inicia, e a loja Perseverança está também de portas abertas para vocês, como também as outras lojas que funcionam diariamente na sede das lojas teosóficas do Rio de Janeiro. Temos também programações que são enviadas semanalmente, e aquelas pessoas que estão indo pela primeira vez, que assim quiserem, também podem solicitar essa programação e deixar o seu contato na lista de presença, que nós adicionaremos nos grupos. Tá? São todos muito bem-vindas e bem-vindas ao ano de 2024, nas atividades da loja da sede do Rio de Janeiro. Algumas lojas estão em recesso e outras vão manter as suas atividades no formato de férias de verão, tá? E a programação será enviada a todos que solicitarem. Bem, minhas irmãs e meus irmãos, como a Denise falou, na sequência, agora a falar sou eu, né? E o tema que nós escolhemos, o sentido de viver. É um tema que aqui na sociedade teosófica muito se aproxima dos objetivos. O primeiro objetivo da sociedade teosófica é formar um núcleo da fraternidade universal. E por esse primeiro objetivo, nós já podemos traçar aqui um panorama do que seria o entendimento desse sentido de viver. E, na verdade, ele vai ser descoberto por cada um e cada uma de nós. Ele não é o mesmo para todos, porque ele depende daquilo que é importante para cada um. E conforme nós vamos amadurecendo, esses nossos valores também eles podem ter algumas mudanças. Assim, que se nós olharmos lá para os nossos primeiros anos, nós vamos entender que naqueles primeiros momentos, os nossos objetivos nos levavam à compreensão de um sentido que talvez se transformou em outras passagens da nossa etapa nesse mundo. Mas uma coisa que nós podemos vislumbrar é que esse sentido da vida, ele se torna muito mais realizador quando nós compreendemos que ele não está numa vida da superfície, que está sujeita a flutuações, mas que está ligado àquilo que realmente nos move no interior de nós. Então,
podemos nos perguntar também se nesse momento do ano, já que todas as pessoas costumam desejar, né, boas entradas, paz, e assim também nós nos colocamos, se realmente esse sentir para o outro, ele realmente tem um valor e faz sentido para nós. Porque, de acordo com Helena Blavatsky, que é a fundadora da Sociedade Teosófica, a paz, ela não está simplesmente naquela nossa expectativa do resultado. A paz, ela ultrapassa qualquer desejo de realização no sentido de recompensa. A paz, ela atravessa de uma forma tal que ela não está presa ao tempo. E por ela não estar presa ao tempo, ela também não está condicionada. Então, o sentir a paz é realmente alcançado quando há uma serenidade, quando há um contentamento, totalmente independente das circunstâncias externas. Essa paz, então, só é possível conseguir no nosso interior. Muitas vezes, na nossa vida exterior, nós temos situações que nos levam a uma sensação de tristeza, a uma sensação de conflito ou de outras coisas similares. Mas no nosso interior, nós podemos alcançar a paz no nosso ser. Então, Helena Blavatsky diz que esse momento do ano ele é de grande importância e que as pessoas que consideram uma coisa de menor valor, colocar ali a sua intenção de que o ano seja melhor, estão perdendo uma grande oportunidade, porque primeiro existem uma força de pensamento conjunta onde as pessoas estão com a intenção de que aquele ano novo, aquele novo ciclo, ele traga ali forças benéficas, uma energia elevada, que levem as pessoas à realização dos seus planos. Então, é muito bom que a gente aproveite esse momento do ano também para traçar novos projetos e ter novos planos, e assim, então, com grandes chances de realização nesse ano que se inicia. Então, Helena Blavatsky, ela nos traz, num dos seus ensinamentos, o seguinte fragmento que eu apresento aqui. Num jardim de girassóis, cada flor se volta para a luz. Por que não fazemos o mesmo? Que ninguém imagine se tratar de mero capricho dar importância ao nascimento do ano. A Terra passa por suas fases definidas e o ser humano com ela. E se um dia pode ser colorido, um ano também pode. A vida astral da Terra é jovem e forte entre o Natal e a Páscoa. Aqueles que formularem seus desejos agora terão força extra para realizá-los com diligência. Helena Petrovna Blavatsky, 1888. Então, nessa passagem de HPD, ela nos indica aqui um momento favorável. Poderíamos pensar assim, então, né, que o Natal, relacionado à natureza, seria mais contundente no hemisfério norte. Mas, por conta do pensamento e dessa força mental que é lançada, é realmente um manancial para todos, mesmo aqueles que estão no hemisfério sul. Dessa maneira, quando nós vamos lá no mar, na beira do mar, né, e fazemos ali os nossos votos de que o ano tenha paz, ou que a gente se reúna em família e deseje também bom 2024 para os nossos familiares e amigos, nós também estamos, de certa maneira, lançando nesse universo mental sementes ali que poderão frutificar a seu tempo. Isso é a grande importância desse ensinamento que está relacionado aos ciclos. E Helena Blavatsky, ela também transmite essa lei dos ciclos como uma das suas proposições na doutrina secreta, que ela diz que seria necessário para a compreensão dos ensinamentos que estão na doutrina secreta se guiar por essas três proposições. E assim também todo o ensinamento esotérico, a gente poderia também enriquecer aí o nosso entendimento com essas proposições. Então, ela diz o seguinte:
nas 3 proposições fundamentais da doutrina secreta. Tem a primeira, a segunda e a terceira. Mais especificamente, a segunda, que se relaciona à lei dos ciclos. A primeira trata do absoluto. E Helena Blavatsky diz o seguinte: primeira proposição, um princípio onipresente, eterno, ilimitável e imutável, inimaginável e indescritível, incognoscível, que é o Parabrahman, né? A segunda proposição, a lei de periodicidade. A eternidade do universo sendo periodicamente cenário de inúmeros universos que se manifestam e desaparecem incessantemente. A terceira proposição, que é a peregrinação obrigatória de cada alma, sob a lei do karma. Terceira proposição, a identidade fundamental de todas as almas com a alma superior universal e a peregrinação obrigatória de cada alma, de acordo com a lei cíclica e kármica. Então, já que estamos iniciando um novo ciclo, com esse ano de 2024, é também necessário que a gente aproveite essas energias todas para nos harmonizarmos, já que essa lei dos ciclos ela opera desde o macro, em todas as suas graduações e também no micro. Então, da mesma maneira como se dá nos planetas, também se dá em nós como micro. E assim, então, que no nosso próprio corpo existem ciclos ou ritmos que declaram isso, né? O ciclo circadiano, que ele está presente num período ou num ciclo, né, de 24 horas e até no máximo de 28 horas. Ele está relacionado à questão do sono e opera muito em relação à luz, né? Quando temos luz solar, nós estamos em atividade e a gente sente a necessidade de ter que fazer as nossas coisas. E à noite, na ausência da luz, o nosso corpo também responde. Então, assim, a nossa glândula pineal, ela vai ali levar a produção de melatonina, o que vai nos levar ao sono, ao descanso, né? E se houver algum desequilíbrio, esse desequilíbrio ele vai afetar tanto a nossa parte física, como emocional e mental. Esse desequilíbrio tanto pode ser químico, como pode ser também gerado por uma influência de um outro ciclo que se opera no corpo, né? E tem o ciclo ultradiano, que é um ciclo que dura menos de um dia. Ele também é um ciclo repetitivo, como o ciclo respiratório e também o ciclo urinário, né? Então, aqui nós temos esses exemplos, né? O ultradiano, né? E o infradiano, que é um outro ciclo que tem mais de 28 horas. Ele não ocorre diariamente, mas ele ocorre num período determinado, como, por exemplo, no ciclo menstrual, que é de 21 a 40 dias. Então, durante aquele período também, a gente observa uma repetição sempre ali mensal daquele processo em que, se não há uma fecundação, ali não há o processo de gestação, vai acontecer a menstruação. Então, esses ciclos no nosso corpo, eles se influenciam um ao outro e podem levar também a alguns transtornos, né? Como, por exemplo, o ciclo infradiano, né? Que é esse ciclo que tem mais de 28 horas, responsável pelo ciclo menstrual. Se a gente levar em consideração que a natureza também influencia, então, se for num período em que estamos no inverno, essa alteração do clima pode também alterar a nossa condição, do nosso ciclo interno, e nos levar a um estado de depressão. Ou o contrário também, quando estamos no verão, pode ser a superexcitação diante do calor e da temperatura mesmo, levar também a um desequilíbrio desse ciclo, né? Pode levar a euforia, né? Então são os excessos. Então, esses ciclos eles podem também influenciar o outro, já que esse ciclo que ele está relacionado a esses períodos, né?
como o ciclo menstrual e também a questão do transtorno sazonal, eles podem também influenciar naquele ciclo que é responsável pelo sono. Então, as coisas estão ligadas e não são separadas, né? Então, para a gente ter realmente uma saúde física, mental, emocional, espiritual, nós temos que nos basear em todos esses fatores que envolvem o nosso corpo. E aí, essa observação presente, nós podemos levar para o ano como esse ciclo maior que Helena Blavatsky chama a atenção, né? Porque não estamos separados de nada, né? Então, observando essa lei da periodicidade que Helena Blavatsky nos traz na segunda proposição, nós podemos iniciar esse ano elevando o nosso pensamento no sentido de paz para o mundo e paz para nós também, e também no sentido de autoconhecimento, observarmos também essas mudanças no nosso corpo e que vão revelar ali para a gente que pode ser que esteja acontecendo alguma alteração e é preciso ali entender aonde ocorre, né? Que nada acontece por acaso. Até mesmo o nosso pico de atenção está dentro de um período de 90 minutos. Então, nós temos o nosso ápice nesse período. Depois de 90 minutos, há um vale e há uma queda de atenção que faz parte do nosso corpo mesmo, isso é durante o dia, né? E o que acontece ali, na maioria das vezes, é que as pessoas, nesse período em que há esse vale, né, a queda de atenção, elas forçam o corpo e vão tomar um café para manter-se atento, manter-se alerta, quando, na verdade, o corpo estava precisando ali de um descanso, né? Então, essas coisas devem ser observadas porque vão afetar também, né, não só no âmbito físico, mas no âmbito emocional e no nosso âmbito espiritual também, né? E que vai levar também a uma outra série de correlações aí ligadas a essas outras leis que Helena colocou nas proposições, principalmente a lei do karma, né? E a lei cíclica, ela está profundamente emaranhada com essa lei do karma. E aí nós vamos observar que essa periodicidade ela também é levada não só à questão do nascimento, mas à questão da reencarnação, conforme Helena Petrovna Blavatsky fala nas proposições, né? Bem, minhas irmãs e meus irmãos, acredito que no ano de 2024 possamos, por meio do autoconhecimento, realizar esse processo de harmonização, considerando todos esses aspectos que já foram investigados pela ciência e que Helena Petrovna Blavatsky, lá no século XIX, apontava como a lei dos ciclos, que hoje ela está plenamente corroborada pela ciência, nessas leis cíclicas do nosso corpo. Helena Petrovna Blavatsky é a fundadora da Sociedade Teosófica. Bom, minhas irmãs, vou passar então agora para outra etapa da nossa programação de hoje. Pela sequência, nós teremos aqui as mensagens dos representantes de lojas e também as participações especiais dos membros das lojas que assim desejarem transmitir a sua mensagem. Passando então para a primeira loja, né, nós temos aqui a loja Himalaia, né, de Niterói, a nossa irmã presidente da loja Himalaia, a Terezinha, por favor. Muito obrigada. Sente-se aqui, minha irmã, por favor, para aparecer na filmagem. Feliz 2024. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Meu nome é Terezinha de Lizier. Eu sou membro da loja Himalaia, em Niterói. Nós fomos eleitos e empossados, né, eu e a diretoria, a nova diretoria da loja, agora em dezembro, para o próximo biênio. E é uma grande satisfação poder estar representando a loja Himalaia aqui, nessa reunião nossa, né, da fraternidade, né, o Dia da Fraternidade que a gente comemorava. Eu cheguei a participar muitos anos atrás
na outra sede, era o Dia da Fraternidade, era no dia 1º de janeiro. Mas como o prédio aqui, no feriado, ele se encontra fechado, então foi transferido, né? Não se realiza mais no dia 1º de janeiro, mas ainda nesse sentido, de ser o Dia da Fraternidade, né? Então, acho muito importante essa reunião nossa de representantes das lojas no Rio de Janeiro e região metropolitana, como Niterói, né? Niterói é uma cidade vizinha que não é uma loja no Rio de Janeiro, mas ela pega uma caroninha, né? Aqui com as lojas do Rio. E sempre foi assim, essa irmandade, né? E eu acho importante, por isso eu fiz esse esforço, né? Eu e o irmão Homero, que é o vice-presidente atual também, que foi empossado também comigo, e fizemos esse esforço para estarmos aqui reunidos nesse sentido, né? O sentido de viver, que é o tema, né, da nossa reunião de hoje, me inspira desde dessa ideia de estarmos reunidos como lojas, né, independentes, compartilhando as nossas vivências, as nossas mensagens e as vibrações que nós trazemos hoje. Eu fiquei muito feliz no caminho e quando cheguei, imaginando como seria tão bom e agradável poder estar com os irmãos nessa tarde, irmãos de diferentes locais e grupos, mas irmãos de intenções e de ideais e de coração, né? Então, fiquei muito feliz. E a minha mensagem que eu gostaria de trazer para os irmãos em nome da loja é que, dentro desse tema, o sentido de viver, eu venho refletindo, inclusive, um livro que eu me deparei e estou ainda fazendo a leitura, que é Comunicação Não Violenta. Acho que é bem conhecido esse livro. É bem interessante do ponto de vista, quando a gente tem uma base assim teosófica, a gente faz uma leitura diferente, né, de tudo que chega para a gente. A gente faz um filtro, né? Então, basicamente, o que eu percebi até agora é que a linguagem, né, a palavra, ela tem uma função. E quando a gente se restringe à palavra, a gente restringe todas as outras funções, né, que a gente tem como seres humanos. Por exemplo, perceber os sentimentos por trás das palavras, né? Então, se a gente resume toda a nossa comunicação, e não só a palavra falada ou escrita, ou o pensamento, que como fala, né, como foi dito no cristianismo, né, e o verbo se fez carne, né, de tudo se deriva a palavra, né? A palavra ela tem esse poder, esse comando, esse domínio. Então, eu pensei que a gente deve buscar, para além das palavras, né, o que está por trás das palavras, o sentimento, né? Quando alguém fala alguma coisa e a gente se concentra apenas no que está sendo dito, a gente perde a dimensão da comunicação verdadeira, né? Do que está querendo ser transmitido ali, o sentimento, a intenção. Então, é importante que a gente escape um pouco desse sistema, né, de comunicação das palavras. A gente procure se comunicar e perceber para além das palavras e buscando realmente esse sentido mais profundo em tudo que a gente fala ou pensa ou ouve, né, e ouve, escuta do outro também, para poder ter uma compreensão maior, porque a comunicação é a base de tudo. Nós estamos aqui tentando nos comunicar uns com os outros, né? E é importante que a gente busque essa clareza, essa dimensão maior nessa comunicação. E
baseando isso no primeiro objetivo da Sociedade Teosófica, que é formar um núcleo da fraternidade universal, né? Então, sem distinção de raça e de forma de se comunicar e de forma de se expressar no mundo, né? Nós somos uma semente, um núcleo, né? Mas que essa fraternidade não necessariamente precisa ser apenas de teosofista ou de pessoas que se expressam dessa maneira, com esse vocabulário teosófico, né? É importante que a gente reconheça essa fraternidade no mundo e que esse núcleo ele se expanda de uma maneira que vá para além desses limites, porque senão a gente não consegue formar essa fraternidade, essa grande fraternidade, né? Seria só um pequeno núcleo, uma pequena fraternidade, uma igreja, um grupo que comunga das mesmas ideias, mas nós somos livres pensadores, né? E para sermos livres, precisamos oferecer essa liberdade também. E, claro, né? Temos uma filosofia, vamos dizer assim, né? Um norte, uma direção, mas é importante que a gente reconheça esse momento como o sentido de viver de cada um, que é diferente para cada um, e que, juntando todos os sentidos, a gente realmente forme esse núcleo e possa evoluir como humanidade e caminhar e se apoiar sem distinção, realmente, né? Então, eu desejo a todos um feliz ano novo, todos os irmãos e irmãs. Agradeço muito a oportunidade de poder participar. Quero parabenizar o trabalho da coordenadoria, né, das lojas, independentemente da coordenadoria que organiza, né, as lojas no Rio de Janeiro, que está sempre de portas abertas para a loja Himalaia. E desejar saúde, paz, porque dessa maneira, né, nesse toar aí, nesse ritmo, eu acredito que a gente esteja no caminho da paz, que é que a gente tanto almeja no presente momento e para sempre, né? A paz tão almejada aí para o mundo, e entre todos, através dessa comunicação mais clara, mais despretensiosa e, né, simples, né? Uma comunicação mais simples, sem tanta exigência, sem tanto questionamento do que ele falou, por que ele falou e o que ele quer dizer, né? Uma comunicação que vai além das palavras, que vai no sentimento. Acho que esse é o caminho da paz. Então, namastê, meus irmãos. Feliz 2024 a todos. Muito obrigada, maravilha. Bem, minhas irmãs, meus irmãos, na sequência, então, teremos agora a representação da loja Ponte São Germão, que vai também transmitir a sua mensagem, por favor, a nossa irmã Suzana. Meus irmãos, eu vou começar agradecendo o ano de 2023, que nos fortaleceu para estarmos aqui nesse momento de comemoração com a chegada de 2024. Realmente, 2023 nos trouxe muita força, né, para seguir em frente em todos os momentos. Então, vou continuando aqui com o sentido de viver, né?
tem um texto aqui. Meus pais me ensinaram que, apesar de ser uma condição efêmera, estar vivo estar vivo é algo profundamente belo, pelo qual cada um de nós deve se sentir muito grato. Você tem o prazer de viver em um planeta onde você evolui para respirar o ar, beber a água e adorar o valor da estrela mais próxima. Você está conectada com todas as gerações de seres vivos deste mundo através do DNA. Também com o universo, porque cada célula do seu corpo foi criada nos corações das estrelas. Sasha Sagan. Então, esse sentido também da vida, que já está ligado, né, ao nosso DNA. Então, o nosso karma, né, o karma do DNA e o karma também que a gente já traz de outras vidas, né? E que é o momento se estiver maduro, ele vai dar oportunidade da gente finalizar esse processo, esse ciclo, né, de evolução. Então, gratidão aos meus irmãos, a essa oportunidade de estarmos recomeçando 2024 com muita paz, harmonia e muita cor, né, que é o que traz alegria para os nossos corações. Gratidão. Gratidão. Namastê, minha irmã. Excelente. Bom, então, agora chamamos o representante da loja de Marajadato, nosso irmão Marcos Douglas. Hã? Hã? Pode. Não, até porque agora que eu lembrei. Mas como tá? Já teria levado aí, mas o negócio Registrado. É. Bom, meus amigos, depois de muitos anos a gente não se vê, e eu acho que talvez esse seja um dos poucos momentos em que a gente se reúne para repensar, talvez, o que nós chamamos de amizade, de companheirismo, né, nas nossas lutas diárias, cada um com as suas, né? E a mensagem da loja de Naranjadás, eu não estou falando pelo presidente, porque seria ele que deveria estar falando, né? Mas eu acho que a gente tem sempre esse momento de beleza, de companheirismo, e olhar para o mundo, né, que ainda está em ebulição, que ainda está em confusão, não melhorou nada, né? Então, cada dia que se passa, a gente vê novas formas de embrutecimento humano. Então, que nós olhamos os 3 objetivos da sociedade com carinho e talvez o primeiro, né? Quando a gente fala de sem distinção de raça, que a gente seja antirracista, que a gente fale sem distinção de sexo, que a gente não apoie posturas homofóbicas ou contra o gênero ou misóginas, né? Se a gente fala sobre sem distinção de casta, que a gente olhe aqueles que são têm menos posses do que nós, né? E apoiemos aqueles que estão ajudando verdadeiramente, efetivamente, né? Então, eu acho que sem distinção de sexo, casta, cor, eu acho que é uma premissa humana, né? E a gente não está fazendo nada de excepcional, a gente está seguindo somente a nossa qualidade de ser humano, que é olhar com gentileza, que é olhar com ternura aqueles que são diferentes. Então, essa é a nossa mensagem da loja de Narajadasa. E tenham um ótimo 2024. Maravilha, obrigada. Muito bem. Linda mensagem do Márcio. E realística, né? Bom, então vamos passar para o próximo. E agora sim é a loja Perseverança, né? Que vamos
Francisco Araújo poderia transmitir a mensagem pela loja? A presidente deu manca da unidade. Por favor, meu irmão. Irmão Decano, por favor. Bom, meus irmãos, irmãs, a loja Perseverança, que é, sem sombra de dúvida, a mais antiga na formatação da sociedade teosófica no Brasil, ela se sente plenamente engrandecida por essas oportunidades que surgem sempre de prestar serviços à nossa humanidade. Então, nessa data em que procuramos demonstrar a importância da fraternidade universal, como lembrou o representante da loja Gina Rajadasa, a fraternidade universal não é um mero jogo de palavras. Ela é um projeto que foi pensado, foi sonhado e idealizado em plena Kali Yuga. Quase que no final mais drástico de um período drástico do Kali Yuga. Se ela não fosse colocada em funcionamento, não fosse colocada, projetada no plano da humanidade antes desse final, talvez tivéssemos uma cobrança kármica generalizada para o nosso planeta, pior do que está havendo agora. Felizmente, como diz a nossa fundadora, HPB, a Sociedade Teosófica conseguiu ser projetada, criada exatamente antes que se fechasse esse ciclo terrível do Kali Yuga. O preço é alto. É alto porque se pensa em montar uma fraternidade universal de deuses e humanos. Entendendo-se por deuses todos aqueles seres que não têm a formatação humana, mas que estão circulando no mundo inteiro, no universo inteiro, sob as mais variadas formas. Então, foi pensado que era possível estabelecer essa fraternidade universal entre deuses e humanos, com o objetivo de impedir que a separação dos seres humanos e não humanos se tornasse cada vez mais terrível e drástica para o nosso planeta. Aí veio aquela ideia de se construir essa ponte que é ultrapassar os limites da nossa natureza, da natureza dos deuses, para que realizemos essa meta principal, que é
respeitar, sustentar as diferenças sem raiva, sem separativismo. Não é uniformizar os seres e as pessoas, mas mantê-las distintas com as suas qualificações, para que respeitem as qualificações dos outros, de idioma, de linguagem, de expressão, de forma de vida, respeitando todas as manifestações da vida universal, sem qualquer separativismo, que é a grande heresia da nossa humanidade é o separativismo. Nada há que possa ultrapassar essa beleza de entendimento entre os seres, mantendo suas especificidades, mas respeitando e admirando e enaltecendo as virtudes de cada um dentro das suas próprias dificuldades. Oxalá possamos manter essa ideia viva dos nossos corações, porque certo estou eu de que estaremos trabalhando em nome dos santos seres para a grandeza da nossa cadeia planetária nesse universo infinito, no eterno agora. Paz a todos os seres. Namastê, meu irmão. Namastê. Muito obrigada. Bom, minhas irmãs, dando sequência, Francisco Araújo agora falou de uma forma magnífica, né? Dando aí para nós esse presente a 2024. Muito obrigada, Francisco. Seguimos, então, agora para a loja Nirvana, o nosso representante aqui, que é o presidente da loja, o Sérgio Fernandes, que vai trazer também a sua mensagem. Estou emocionado, Francisco. Eu faço das suas palavras as minhas, que eu estou arrepiado até agora. Que maravilha, que inspirador, né? Mas eu fiz algumas anotações, deixa eu ficar aqui na posição correta. Eu fiz algumas anotações, eu tive acesso a um texto do Centro de Valorização da Vida. E eles publicaram um texto, inclusive, eu tive o cuidado de disponibilizar no grupo Nirvana. E o texto tem o título Qual o Sentido da Vida? Tudo a ver. A nossa coordenadora diz o sentido de viver. E eles elaboraram um texto Qual o Sentido da Vida? Aí eu tive o cuidado, uma apresentação sucinta, rápida, de pegar, de capturar alguns dados sobre quais são as ideias gerais sobre esse tema, né? O propósito da vida, aquelas célebres perguntas de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. É filosofia, mas é uma indagação profunda de cada um de nós com relação à trajetória, qual o sentido, qual a trajetória, qual o caminho, qual o resultado final disso tudo, né? Que enigma. Mas, voltando às ideias gerais, o curioso que eu encontrei nessa pesquisa, no próprio texto do Centro de Valorização da Vida, que 17% das pessoas sugerem que a vida deve ser aproveitada ao máximo, que você desgaste, que você invista no prazer, na obtenção do prazer, no usufruto. Uma hora acaba, termina, é assim mesmo. Então, meus irmãos,
17% de um grupo de entrevistados, eles chegaram à conclusão que a vida deve ser aproveitada. E não, sem mais delongas, sem mais explicações, algo assim bem chega a ser assustador para nós que na tarde de hoje abordamos o karma, abordamos a evolução, abordamos a reencarnação, ou seja, com foco no futuro, né? Com foco numa humanidade mais humana, numa humanidade mais solidária, mais fraterna, né? Que são os valores preconizados, são os valores valorizados por nossa instituição, de forma muito especial. E o curioso é que 11% dessas pessoas responderam esse questionamento: qual o sentido da vida? Eles pensaram, não tem sentido. Uma vida sem sentido, ou seja, em torno de 11% de irmãos nossos, seres sensíveis, conscientes, homo sapiens, não conseguem entender, não conseguem vislumbrar um motivo, uma razão de viver. Tá? Lembrando assim rapidamente, sem aprofundar, a questão de pessoas que acabam com a própria vida. Né? Um número terrível, extraordinário pelo mundo afora. Né? Nós estamos convivendo com isso. E pessoas que não encontram um sentido em sua religião, em seu modo de enxergar a vida. Olha que desafio, né, queridos? Desafio imenso. E um percentual interessante, eu acho que é composto até por alguns espiritualistas e esoteristas, que encaram a vida como um mistério a ser desvendado. Olha que delicado, né? Eu acho que nós pertencemos a esse grupo de observar, de encarar, de entender a vida como um mistério a ser desvendado, né? A nossa literatura, Uma Doutrina Secreta, por exemplo, é um livro e tanto, né? Para desvendar, para buscar um entendimento. A irmã hoje falou dos ciclos, né? Da evolução, da lei do karma, causa e efeito. Ou seja, todos esses ensinamentos apresentados pela filosofia, ele possuem um entendimento, possuem uma lógica, possuem uma aplicabilidade e está sempre apontando para o futuro, para um porvir melhor, mais elevado, mais luminoso. Mas aí vem a boa notícia. Esses exemplos que eu citei representam 30% dos entrevistados. Mas vejam o que 70% dos entrevistados apresentam. Qual o sentido da vida? Vejam as respostas. Amar, ajudar, prestar serviço. 70% de nossos irmãos desvinculados de sociedade teosófica. Foi um questionamento independente da organização. 70% eles estão comungando, eles estão na mesma vibe, na mesma sintonia que nós, teosofistas. Estão na mesma sintonia que os grandes movimentos religiosos, os grandes movimentos filosóficos e, principalmente, os grandes movimentos humanísticos, né? De ajuda ao próximo, de solidariedade e assim por diante. Então, queridos, assim, nessa breve fala, que acho que tem que ser breve, nós percebemos assim claramente com esses dados que apresentei a sequência, a necessidade da solidariedade, a necessidade de uma fraternidade efetiva, de uma fraternidade não mas na realidade, no dia a dia, no carinho, como o Francisco Araújo, de observar o que pensa de forma diferente de nós, né? Com amor, na respeitabilidade, no carinho e no acolhimento daquela pessoa que é diferente. E reforço a palavra do irmão, do alerta de Madame Blavatsky, né? A grande heresia da separatividade. Todos nós somos um. Ou seja, nós estamos aqui. Eu escrevi uma frase interessante no grupo da Nirvana,
Vivo numa bola que rola e piso num chão que voa. Vivo numa bola que rola, o planeta Terra, e piso num chão que voa. Olha, que maravilha, que noção esse chão está voando para todos nós. E a bola que nós moramos é o planeta Terra, a unidade de todas as coisas. E a nossa dependência desse ser de Gaia, né? Queridos, assim, umas anotações assim rápidas que fiz para compartilhar com vocês na tarde de hoje. Obrigado pela atenção e pelo carinho. Namastê, Sérgio Fernandes, pela sua brilhante exposição. Bem, minhas irmãs, estamos então agora aguardando a participação do Vanderlei como representante da loja Rio de Janeiro. Por favor, meu irmão. O Ail, que é o presidente da loja, até mandou uma mensagem. Poderia ter microfone aqui, sabe? Está gravando aí, vamos Será que vocês vão conseguir ouvir? Uhum. Vamos ver. Pode falar normalmente. Vai, pode colocar. Posso colocar? Depois eu falo alguma coisa. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, peço que desculpem a ausência, mas ainda Não, deixa eu voltar aqui, que eu acelerei aqui. Deixa eu voltar aqui. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, peço que me desculpem a ausência, mas ainda estou trabalhando e não pude comparecer a essa reunião. Em segundo lugar, gostaria de desejar a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, um ótimo ano novo, com muita paz, muita expansão de consciência, muita busca de vivência do conhecimento teosófico e, acima de tudo, amor à causa pela aquisição da sabedoria espiritual. Que os nossos eu superiores possam nos conduzir sempre de maneira firme e resoluta em busca da meta de vida espiritual, de encontro com o Cristo interno, que é o nosso ideal de vida. Então, esse é o meu desejo a todos vocês para esse ano que se inicia, essa nova caminhada de um período que espero seja de muita paz, muita alegria e muitas realizações para todos vocês. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Então, a loja Rio de Janeiro deseja a todos os irmãos um novo ano, um novo ciclo muito frutífero, né? Nossa irmã começou, né, falando aqui da limitação das palavras, né? O Francisco, né, falou lindamente sobre, né, a questão da fraternidade, né? Todos os irmãos aqui, e a Ana, né, sobre o sentido da vida, né? O sentido de viver, né? E você me fez pensar o seguinte, que eu nunca tinha atentado para esse detalhe, que, embora seja a coisa que todos buscam, esse sentido, mesmo que seja apenas para fruir o prazer, desfrutar o prazer, como nos 11%, 17%, conscientemente, eu creio que a busca desse sentido, mesmo que a pessoa não consiga elaborar. Então, eu me perguntei por que foi sendo tão importante isso. Não é um dos objetivos lá na doutrina secreta, não é colocado como objetivo essa satisfação pessoal, vamos falar assim, e nem como objetivo da sociedade. Aí você me fez pensar, quer dizer, e não há outra coisa que esses três objetivos façam para a gente que não fornecer a base para esse sentido, né? Então, eu pensei que quando eles formularam, né, os nossos instrutores
pensaram nesses objetivos, eles não tinham foco psicológico, eles tinham foco espiritual. A satisfação, a felicidade decorre daqueles objetivos. É algo que está além de simplesmente psicológico. Você me fez pensar isso ao trazer um tema isso, viu? Achei muito bonita essa questão, tá? Então, eu desejo a todos, né, todos os irmãos das lojas, nesse novo ano de desafio, né? Saímos de um período muito conturbado, né? De doenças, né? E pandemias e tudo mais, o que nos afastou um pouco, né? Do convívio presencial. E nós, na loja Rio de Janeiro, que se reúne aos sábados, a partir das 4 horas da tarde, nós vamos fazer sempre fisicamente. Eu virei fisicamente para cá, sempre farei aqui presencialmente, né? As nossas reuniões. Então, eu desejo a todos os irmãos muita felicidade e que essa separatividade, né, foi tanto falado aqui, né, seja superada, né? E aquela coisa que eu já descrito em algum lugar, né? O mundo, né, desde Blavatsky, ele se tornou muito, ele foi ficando pequeno, né? Já não havia um tribo separado, já não havia um país separado. Isso, fatalmente, e ela vislumbrava isso, haveria maior integração. Então, esse sentido de separatividade, se a humanidade quiser viver em paz e construir um futuro para todos, esse sentido de separatividade tem que ser no nível, principalmente no nível social, como até colocou o nosso irmão Márcio, cada vez mais ultrapassado, né? Hoje, quer queiramos ou não, o mundo está todo integrado, né? Então, não há mais lugar para tanta separatividade, né? E a sociedade teosófica traz essa mensagem. Então, é isso, meus irmãos. Eu agradeço, tá? A atenção de vocês. Muito obrigado. Namastê. Meu irmão, obrigada pela sua mensagem. Bom, bem, meus irmãos, estamos nos aproximando das participações especiais. Então, agora é o momento, caso tenha alguém aqui presente que quiser falar, que quiser transmitir uma mensagem também, aconselhamos que você já tinha, tá? Vocês têm a possibilidade agora, tá, de transmitir essa mensagem. Quem gostaria? Por favor, meu irmão. Assim, isso aqui. Sim. Pode falar daqui, por favor, para a gente poder registrar. Então, o nosso irmão Rafael, pertencente à loja Perseverança, anfitriã. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael, sou membro da loja Perseverança. Eu não venho em todos os encontros, muitos eu acabo faltando porque moro longe, moro em Petrópolis. Mas a mensagem que eu gostaria de passar hoje é que essa fraternidade universal ela tem muito sentido se nós pensarmos que todos viemos da mesma fonte, que é a vida una. E essa vida una que nós estamos inseridos e que tudo permeia com a sua onipresença. Então, nessa perspectiva de vida una, não faz sentido estabelecer qualquer fronteira de separatividade. É essa mensagem que eu gostaria de passar. Muito obrigada, Rafael. Maravilha, muito bom. Bem, minhas irmãs e meus irmãos, alguém mais gostaria de transmitir uma mensagem? Não havendo, então, vamos passar então para o próximo, que agora é a mensagem da nossa querida Graças Nascimento. Por favor, minha irmã, se aproxime, a coordenadora regional, por favor. Em 2024, não. Você também. Bom,
Feliz 2024. Que a gente tenha força, coragem e ânimo para continuar esse serviço que a gente presta à grande humanidade, né? Que está tão carente, que está tão sofrida. Então, que a gente continue prestando esse serviço com amor, carinho e muita disposição. Desafios nós temos, muitos desafios. Mas existe uma coisa que nos liga, que é o amor, né? É o princípio básico. E uma outra coisa também que eu gostaria de colocar é o momento que a gente está vivendo na sociedade teosófica. Para mim, é um momento em que nós estamos prontos para alguma coisa que Blavatsky, no século passado, no final do século, teve uma equipe fantástica que, junto com ela, conseguiram falar o que o Francisco nos colocou aqui. Ou seja, hoje nós estamos vivendo o que ela previu lá em torno de 1800. Eu estou assim confusa com esses séculos, entendeu? 1888, não é isso? Não. Então, tá aí. Eu tenho confusão mesmo com o tempo, porque o tempo, para mim, é alguma coisa que não existe. Né? Não existe. E se a gente pensar bem, e aí eu devo muito ao Francisco, né? Devo ao Manuel dos Santos, aquela questão, né? Em que nós não existimos. Não existimos. Nós somos um ponto infinitamente pequeno. E na finitude do universo, nós estamos aqui. Estamos aqui para que a gente cumpra esse compromisso. Então, cada um de nós aqui tem um compromisso, que não é individual. Ele não é individual, ele é coletivo. E aí, eu acho que nós precisamos entender, né, que hoje nós temos uma configuração organizacional dentro da sociedade teosófica em que a gente está prestando atenção ao hoje. É hoje, porque o ontem está incorporado e o futuro a gente não sabe o que vai acontecer. Então, esse hoje que nós estamos vivendo hoje, esse momento rico, muito rico, é um momento em que a gente tem na presidência uma pessoa que tem toda a palavra, todo o modo de se comunicar, né? E que a gente entende isso como uma estratégia de planejamento estratégico. Por que estratégia? Porque eu não posso lidar com todas as variáveis. Se fala que o acaso não existe, o acaso existe. Ele existe porque, para que a gente esteja reunido aqui hoje, quantas e quantas decisões nós tomamos. Então, dentro do Conselho Regional da ST, RJ Espírito Santo, o princípio básico de trabalho é, primeiro, se alinhar dentro dessa lógica do planejamento estratégico. Mas religião não tem planejamento estratégico? Tem, porque isso é coisa do humano. Então, é isso, é esse compromisso, entender mesmo, de coração, como fala o Francisco. Como eu fiquei muito feliz de ver o Marx Douglas, né? Colocar de uma forma tão simples, tão clara, né? Algo que a gente sonha e que está acontecendo. Então, eu quero dizer o seguinte, ao ser escolhida, né, para assumir a coordenadoria regional, eu assumi um compromisso. E esse compromisso é de trabalhar usando os ensinamentos teosóficos. Filosofia não é propriedade da sociedade teosófica, mas ensinamento teosófico é. E se eu comparo, o segundo objetivo, que é comparar, vocês vão verificar que existe uma coisa maravilhosa e muito linda, que são os valores verdadeiros,
que é o que nos une. Então, para mim, é sim, o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica, eu tenho um compromisso com isso. Em alguns momentos dá vontade de chutar o balde, eu vivo falando isso. Mas aí eu me lembro que eu vou chutar o balde, vou machucar meu pé, e aí não é isso que eu quero, no fundo do coração. Então, que a gente consiga caminhar na paz. E caminhar na paz não significa ausência de conflitos, porque isso caracteriza a individualidade e o respeito ao direito de ser, no meu relacionamento com o divino. Então, eu estou muito feliz mesmo de estar vivendo esse momento, de estar aqui, né, numa reunião tão bonita, né, num encontro entre pessoas que são amigos de sempre. Nós somos amigos de sempre. Brigamos. As famílias brigam, mas chega um determinado momento, e isso a gente viveu dentro da Sociedade Teosófica, eu vivi desde que eu entrei aqui na loja Ponte Saint-Germain, que era isso, é uma família. É uma família. Onde a solução dos conflitos e a paz significa nada demais, simples assim. É a gente conviver com as diferenças. E o melhor modelo que eu tenho, assim, em termos de figura e tudo, é o branco. Porque o branco é a harmonia nas diferenças. Todas essas cores estão no branco. A gente acha que é o preto, não. O preto sabe, é nada, é tudo. Mas o branco, não. O branco é a harmonia das diferenças, de todas as cores. Temos muitas cores, sim, muitas cores. Temos muitas diferenças. Mas a gente tem uma coisa que nos une, que é essa questão de estar a serviço de uma fraternidade de homens e mulheres, a serviço do amor, a serviço da paz. E isso necessariamente passa pelo cuidar do corpo, né? Esse instrumentozinho aqui, né? Que você é simples instrumento, mas que ele é muito importante e a gente precisa ter o pé mesmo aonde? No pé aonde? O pé está voando, né? Eu vivo numa bola que rola e piso num chão que voa. Então, é isso aí, gente. Ele sintetizou tudo. Eu gosto do Sérgio assim, que de repente ele surpreende a gente de uma forma impressionante. Então, isso. Então, eu queria dizer que 2024 eu tenho certeza que vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor, porque nós nos preparamos, como disse a amiga da loja Saint-Germain, nós nos preparamos para isso. Né? Foi epidemia, foi uma série de coisas. Nós temos a Gabriela, né? Linda Gabriela, que presta uma atenção e nos ensina muitas coisas, né, Regina? Como ela nos ensina muitas coisas. E ela perguntar quem era a Blavatsky hoje, eu achei maravilhosa. Isso. Você quer falar alguma coisa? Oi? Ah, meu amor. Ai, meu amorzinho. Deus te abençoe, te proteja. Você veio para ensinar muitas coisas a gente, tá bom? Parabéns, mãe, pelo tesouro que você tem, tá? Gente, é isso. Gratidão, gratidão, gratidão por estar aqui nesse momento, junto nessa família tão linda, que a gente briga, mas a gente gosta muito do outro, e a gente se junta, né, Regina? Então, tá, então é isso que eu queria falar. Namastê, muito obrigada, minha Valeu. irmã.